bem, prossegue o relato da vinda de Lampião em Calumbi e mais precisamente da amizade de Lampião, que começou com o seu pai, e o meu avô, Pedro Agostinho de Lima, que com lógica, com toda lógica, é claro, se estendeu também a amizade ao irmão de Pedro Agostinho de Lima, que era Joaquim Estevão, conhecido por Quinco, ou Quinco Estevão. Anos depois, quando o Pedro Agostinho de Lima e com os irmãos resolveram vender a casa, a Atrativa, por nome a Atrativa, que, como já falei anteriormente, a primeira pessoa que foi proprietário da Atrativa, que a gente chamava Ubá de Pedro Cordeiro, que eu aqui aproveito para historiar um pouco sobre o bar que terminou como conhecido como o bar de Pedro Cordeiro. Abro aqui um parêntese para relatar. Conforme já falei também, como o meu avô Pedro Agostinho de Lima, os seus dois irmãos, João Agostinho de Lima e Joaquim Estevão Neto, também eram comerciantes e também agricultores. Com o passar do tempo, os três resolveram deixar a sociedade, enfim, porque também o Pedro Agostinho de Lima depois ficou viúvo e, enfim, acho que também lamentou, claro, muito triste com a morte da esposa, foi embora para Lagedo, na cidade de Pernambuco, não é? E eles desfizeram a sociedade. E Joaquim Estevão foi embora para um lugar chamado, uma região, um sítio chamado A Extrema. Eu acredito que A Extrema fica muito próximo do estado da Paraíba, mas é Pernambuco ainda. Acredito que pertence à Serra Talhada, a região da Extrema. E como já era de se esperar, Joaquim Estevão também tinha amizade com o pai de Lampião e com o próprio Lampião depois, né? Que também foi um dos que pediu para Lampião não queimar os pertences aqui da família de José Pereira Leite, que era cunhado de Terto Barbosa. José Pereira Leite tinha as duas irmãs, Rufina Pereira Leite e Rosinha. Rosinha era irmã de Pedro Ferreira, Rosinha era irmã de José Pereira Leite, portanto José Pereira Leite era cunhado de Terto Barbosa. E Quinco, Joaquim Estevão, foi um dos que pediu para não queimar os pertences da família José Pereira Leite, que estavam todos jogados aí na frente da casa, aí no meio da rua, para que Lampião ordenou para queimar. Então, portanto, Quinco morava na Extrema, foi embora para a Extrema e o que aconteceu? Continuou Lampião, uma vez ou outra, passava na casa de Joaquim Estevão, de Quinco, lá na Extrema, com seus cangaceiros. Às vezes era 40 cangaceiros, 45, 50, tanto faz. Enfim, sempre que ele passava, chegava na casa de Joaquim Estevão, na casa de Quinco. Quinco mandava fazer jantar, é claro, para todos eles. Só iam embora depois que jantavam e tudo bem. E se consideravam amigos. E um certo dia, Lampião chegou na casa de Quinco, mas antes de ir para a casa de Quinco, avisou aos cangaceiros: amanhã nós vamos para a casa de Joaquim Estevão. Nós vamos matar Joaquim Estevão amanhã. E muitos dos cangaceiros lamentaram bastante, entre eles
como é que ia matar um homem daquele, né? Mas, claro que ninguém ia contra a determinação de Lampião, né? Quando chegaram na casa de Quinco, Joaquim Estevão mandou fazer o jantar, matou porco, matou bode, enfim. De lá para 2h30 da manhã, Lampião já estava de saída com os cangaceiros e chamou Joaquim Estevão na sala de visita da casa de Joaquim Estevão e disse: olha, Joaquim, você sabe o que foi que eu vim fazer aqui hoje? Aí Quinco, Joaquim Estevão, não sei, só se o senhor me disser. Lampião disse: pronto, eu vim aqui hoje só lhe matar. E Joaquim Estevão, Quinco, respondeu a ele: e o senhor mata mesmo, porque eu sou apenas aqui um cidadão que tenho aqui minha esposa, meus filhos, todos crianças, e tenho aqui 2 ou 3 homens para me ajudar na minha roça e com um pouco de gado, com meu gado que eu crio aqui, meus animais, e só isso. Então mata mesmo. Só que é assim, já que morrer, Quinco dizendo a Lampião: o senhor me diga qual é a razão que eu vou morrer, porque eu preciso deixar uma explicação para minha família, porque eu sou um homem, todo homem tem seus defeitos, todo mundo tem seus defeitos. Agora, eu nunca matei, nunca roubei, nunca desonrei, e quero saber a razão porque é que eu vou morrer, que eu vou deixar um bilhete escrito para minha família dizendo a razão da minha morte. Lampião disse a ele: pronto, você vai saber agora. Você vai morrer porque eu estou sabendo que aqui na sua casa, na minha ausência, você recebe os macacos do mesmo jeito que você me recebe. Eles chegam aqui, você manda fazer jantar, você mata porco, mata bode, faz tudo do mesmo jeito que você faz comigo. É por isso que eu vou lhe matar. Aí Joaquim Estevão, Quinco, respondeu a ele: pronto, já que eu vou morrer mesmo, eu vou responder o senhor. E Lampião: pode dizer, eu estou lhe ouvindo. Diz: pois é, eu recebo aqui na minha casa os macacos, como o senhor chama, eu chamo a polícia, mas se o senhor quiser chamar os macacos, o senhor pode chamar. Agora eu quero dizer isso: eu recebo na minha casa a polícia e recebo também você, o senhor, faço um jantar tanto para a polícia como para o senhor com seus cangaceiros, porque eu sou dono da minha casa e na minha casa eu sou soberano, portanto na minha casa quem manda sou eu. E Lampião nessa hora deu um abraço em Quinco, derrubou o punhal no chão, desse em Quinco e Joaquim Estevão, e disse que quase quebrava até os ossos, e gritou em voz alta e em bom tom: um homem como esse não se mata. E ainda disse a ele: se eu era seu amigo, de agora em diante é que eu sou mais. E eu não tenho nem, enfim, não tenho nada para lhe recompensar agora. Aí Quinco disse: não quero recompensa de nada. Só a amizade mesmo, se der certo, tudo bem. Lampião foi embora. Passaram-se algum tempo, alguns meses. Lampião voltou na casa de Estevão, de Quinco. Quinco, a mesma coisa, mandou matar bode, carneiro, galinha, fez o jantar para Lampião com todos os seus cangaceiros. Nunca chegava lá menos de 40 cangaceiros, era de 45, 50 até mais. Aí nessa vez que Lampião foi, quando terminaram de jantar, Lampião chamou Quinco, chamou a maneira de dizer, né? Estavam lá na casa de Quinco e botou a mão no bornar, tirou do bornar as 2 mãos cheias
colares de ouro. Enormes os colares de ouro. 3 colares de ouro. Lindos. Minha mãe chegou a ver os colares. Eu não vi. Tive muita vontade de ir. Eu disse até ela que queria conhecer os colares. Ela disse que ia me levar para eu ver, mas terminou não dando certo. Então, quando Lampião tirou esses colares do Borná, chegou e disse a meu tio avô, né, a Joaquim Estevam, disse: olha, eu vou lhe trazer, eu trouxe esses colares para dar a você de presente. Você é um homem muito digno, de muita honra, eu trouxe esses colares para lhe dar de presente. Aí Quinco recebeu os colares, agradeceu e Lampião foi embora com os cangaceiros. Depois que o Lampião foi embora com os cangaceiros, passaram-se alguns dias e Quinco, Joaquim Estevam, foi analisar sobre aquele presente que tinha recebido de Lampião, aqueles 3 colares, as coisas mais lindas, de ouro. E pensou, disse: olha, esses colares devem ter sido adquiridos a custo de grande sofrimento de muita gente, enfim, muito, até quem sabe, torturas e tudo, não sei. Só sei que acredito que esses colares devem ter sido adquiridos através de sofrimento de algumas pessoas, ou de muitas, não sei, mas foram adquiridos através de muito sofrimento. Portanto, esses colares eu não vou vender, eu não vou dar a ninguém, eu não vou dar a minha família, a ninguém de minha família. Portanto, eu vou a Calumbi dar esses presentes, esses colares de presente a Nossa Senhora da Conceição, a igrejinha de Calumbi. Assim fez. Logo cedo, no dia seguinte, organizou a viagem, veio para Calumbi. Chegou aqui em Calumbi, contou a história a várias pessoas, inclusive a Pedro, a que a gente chamava pai, Pedro Agostinho de Lima, o irmão dele, a minha mãe, que também participou e ouviu, a quem teve a oportunidade de ouvir a história. E ele foi na casa do casal Laurindo Cipriano e Jovelina Cipriano, que eram casados e eram os zeladores da igreja por muitos anos, zeladores da igreja de Calumbi. Chegando lá, Quinco contou toda a história a eles dois, ao casal, e entregou os colares. Portanto, eu trouxe esses colares de presente para Nossa Senhora da Conceição, para a igreja de Nossa Senhora da Conceição, para, se um dia precisar fazer uma boa reforma na igreja, se precisar fazer algum melhoramento, esses colares vão ajudar bastante. E assim foi feito. Eles receberam os colares, ficaram muito satisfeitos e guardavam muito bem guardados. Passaram-se muitos anos e uma época aqui, não me lembro direito, foi acho que no início da época de 1960, no início da época, da década de 60. Chegou um padre aqui, um frade aqui, por nome Frei Miguel. Frei Miguel resolveu fazer uma reforma na igreja e com essa reforma, o casal que estavam com os colares, que era o casal Laurindo Cipriano e Jovelina Cipriano, pronto, já que então que o senhor Joaquim Estevam, Quinco Estevam, trouxe de presente para Nossa Senhora, e que era para um momento que fosse fazer uma reforma na igreja, então a gente vai entregar os colares ao senhor, para o senhor fazer a benfeitoria da igreja. Assim foi o resultado dos colares que Joaquim Estevam recebeu de presente das mãos de Lampião e resolveu presentear Nossa Senhora da Conceição
de Calumbi com esses mesmos colares. E assim foi esses relatos sobre o convívio de Pedro Agostinho de Lima, Joaquim Estevão, com primeiro o pai de Lampião, que negociava também com bodes e cabras e também negociava vendendo mercadorias em várias regiões aqui próximas. E como meu avô Pedro Agostinho de Lima, já expliquei várias vezes, com os três irmãos, com mais os dois irmãos, Joaquim Estevão e João Agostinho, tinham o comércio, tinham essa amizade com Lampião, que se estendeu com Lampião, que já tinha sido iniciada com o pai de Lampião. Muito obrigada por terem me ouvido, desculpem qualquer falha. Obrigada, menino, rapaz muito inteligente, Samuel Silvânio. E eu adoro cultura, adoro a história, e a história contada tal qual ela aconteceu. É assim que eu gosto da história. Eu acho que só eu não, muita gente, a maioria. Senão não é mais a história, né? É um faz de conta, não é isso? Então, muito obrigado a todos. Desculpem qualquer falha. Até outra oportunidade, se Deus quiser. Sou Gisélia Gomes de Lima e Souza. Meu nome de solteiro é Gisélia Gomes de Melo. Sou viúva do saudoso e muito inteligente e muito competente engenheiro Zuínglio de Souza Lima. E sou mãe de Zuínglio de Souza Lima Filho e André Ramalho Gomes de Souza. E também de Abinoam Patrícia Gomes de Souza, que Deus não quis que ela ficasse nesse mundo conosco. Perdi minha filha recém-nascida. Um abraço a todos. Tchau, até qualquer horinha dessas. Muito obrigada. Sim, e ainda complementando, pronto, o bar, como eu falei, a gente chamava o bar de Pedro Cordeiro. Pronto, o primeiro proprietário foi Francisco Severo, um senhor de Triunfo. Depois Francisco Severo vendeu o prédio com toda a mercadoria que existia aos três irmãos, Pedro Agostinho de Lima, Joaquim Estevão, conhecido como Quinco Estevão, e a João Agostinho de Lima. Depois, quando os irmãos desfizeram a sociedade, quem comprou o prédio foi Pedro Ferreira Neto, que era um grande homem dessa terra, filho de seu Joaquim Ferreira, que era também músico e tocava pífanos na banda de pífanos de Calumbi. Pedro Ferreira tinha loja, manteve a loja, enfim, manteve algumas mercadorias quando comprou o prédio aos três irmãos. Mas no ano de 1949, no início do ano de 1949, Pedro Ferreira morreu num acidente, infelizmente, aos 42 anos de idade, muito jovem. Era um grande homem nessa terra e muito sociável, muito educado, e pensava muito no progresso de Calumbi. E Pedro Ferreira, depois que Pedro Ferreira morreu, sim, quando o prédio era de Pedro Ferreira, ele também tinha padaria, vendia tecidos e tinha padaria também, enfim, tinha algum tipo de bebida. E quando Pedro Ferreira faleceu, os filhos, a família vendeu o bar, o prédio que tinha o nome A Atrativa desde o tempo dos irmãos Pedro Agostinho de Lima
Joaquim Estevão Neto e João Agostinho de Lima. Então, quando chegou na propriedade de Pedro Cordeiro, que foi quem comprou a Pedro Ferreira, olha o tanto de Pedro que teve do proprietário daquele bar, né? Então, Pedro Cordeiro de Siqueira depois comprou a família de Pedro Ferreira Neto, o bar, que tinha pertencido a Chico Severo, Francisco Severo de Triunfo, depois aos 3 irmãos, como eu já falei várias vezes, Pedro Agostinho de Lima, Joaquim Estevão e João Agostinho de Lima, e Pedro Cordeiro comprou a família de Pedro Ferreira. E terminou que o bar terminou nas mãos de Pedro Ferreira, ou digo, terminou nas mãos de Pedro Cordeiro de Siqueira. Na época que meu pai foi prefeito, tinha tomado posse e tudo, já é claro. Padrinho Pedrinho, que era meu padrinho de fogueira, né? Eu chamava Padrinho Pedrinho, Pedro Cordeiro de Siqueira, falou com meu pai, para meu pai comprar o prédio, para a prefeitura comprar o prédio, que o bar estava precisando de reforma e ele não ia fazer reforma, ele pretendia vender o bar. E meu pai, Antônio Gomes de Lima, a prefeitura comprou o bar a Pedro Cordeiro de Siqueira, e foi quando construíram a primeira praça em Calumbi. Antes de derrubarem o bar, eu ainda falei até com meu pai, para ele não derrubar o bar, para ele manter o prédio, arrumar e manter para a sociedade, teatro e clube mesmo, que é o bar de Pedro Cordeiro de Siqueira. Tem muita história e embalou muitos casais, muitos romances, e durante a festa de dezembro, linda a festa tradicional de Calumbi, o bar de Pedro Cordeiro foi onde teve as melhores festas de Calumbi. Bar de Pedro Cordeiro de Siqueira, depois o Bar Continental, que pertenceu a José Braz, de Souza, que era Duda Braz, e depois a Pinga. Então foram esses bares assim bem cheios de história e de Calumbi, e característicos, enfim, das festas, e muito conhecido na redondeza, e até muito distante eles eram muito conhecidos, esses bares. Mas é isso, o rapaz que veio construir a praça, um rapaz que o papai tinha contratado, fazer uma planta, coisa e tal e tudo, convenceu o papai a fazer um prédio para um clube em outro lugar, que foi quando o papai construiu ali o clube, e ali hoje quase colado na quadra ali do colégio Lourival Simões, vizinho da casa de Vanice. Então o rapaz que veio construir a praça terminou convencendo o meu pai para construir o clube lá, e porque, enfim, achava que a praça ia ficar mais bonita e tudo, mas eu sou sincero, eu gostaria que não tivesse derrubado o bar de Pedro Cordeiro de Siqueira, que terminou na mão dele, depois de ter pertencido a tantas pessoas. É isso. Mais um pequeno relato de um pouco da história de Calumbi. Muito obrigado, até qualquer momento.